A forma normal como elas tratavam os assuntos, elas, por exemplo, acho que elas não têm peso na consciência ou sonham com isso, porque para elas as pessoas que estavam ali não eram pessoas. Fica muito mais fácil para elas dormirem com isso à noite. Sim. E a forma normal, um passando assim, que elas falavam, me deu uma certa calma. Eu falei, olha, é isso. Me deu o estômago para terminar de assistir, assim. Uhum. É engraçado, né? Como as pessoas... Como uma coisa falada várias vezes, e quando você fala que o discurso é real, o corpo não é. O discurso está ali para normatizar esses corpos. Brasil! O hospício tinha crianças rejeitadas e homossexuais como pacientes. O hospital chegou a ser o maior hospital psiquiátrico do Brasil. O que muitos não sabiam na época é que 70% de seus pacientes não tinham nenhum diagnóstico de transtorno mental. Eram apenas pessoas consideradas indesejáveis pela sociedade. A maneira como a gente se relaciona com o outro, ela nunca é natural, né? A maneira como a gente encara... Até isso que a gente está fazendo agora, os temas com os quais a gente tem se indignado são muito parecidos dentro de uma grande indústria de novos discursos, de novas políticas, né? A cidade é construída como campo de opressão e vigilância? Sim. Mas quais são as brechas? Quais são as zonas autônomas temporárias? Quais são as zonas de desobediência? Ideias para suportar o mundo. Ideias para jantar. Ideias para ceia de Natal. Ideias para o almoço. Ideias para o almoço de domingo. Ideias para criar pequenos negócios. Ideias para ceia de ano novo. Ideias para ganhar dinheiro. Ideias para empreender. Não tinha que ter profissão, saber ler, não escrever, basta saber distribuir alimentação, lavar os corredores, dar banho nos pacientes, distribuir a medicação. As medicações eram um comprimido rosa e um azul. Era Ordol e Fernigam, parece. Podia ser uns nomes simplesmente explicaram para ela. C faz a ronda. Se tiver gritando, batendo, você dá os dois juntos. Se tiver cantando, te importunando, dá o rosa. Sabe? Então era conhecida a medicação na época desse pessoal da colônia, era pela cor. Às vezes eu passava 3, 4 lá em cima. Às vezes quando eu pegava o plantão também eu achava, levava. Você achava o quê? Achava os defuntos lá. Foi morrer assim, uma atrás da outra. Tinha plantão, eu ia passar 5 pacientes mortos. Trazia vela na bolsa, trabalhava 24 horas. Aí eu trazia vela para botar na mão das pacientes morrendo de noite. Nós fizíamos uma enfermaria lá embaixo, no fundo do Crispim. Tinha um quarto sobrando lá. Aí fizíamos uma enfermaria ali, para ver se salvava alguma coisa, né? A gente trazia leite de casa, fazia leite de pó, tentava colocar na boca, mas já estava no estado muito ruim mesmo. De repente, me resolvi uma canja branca rala, que se servia com a caneca, nos pratos de alumínio. Aí foi acabando, até chegar no ponto que aquela quantidade de paciente morreu por falta de alimentação.
Estado é um campo de poder. Ele é um campo de poder que é administrador das precariedades do povo, mas também da economia burguesa. E para que a gente consiga fazer uma visão crítica desse jogo de interesses, né? Eu acho que os Estados-nação, eles têm muito mais interesse em preservar a economia burguesa do que de administrar as precariedades do povo, e geralmente as precariedades do povo, e o povo, falando da massa de trabalhadores, ela é administrada como uma política de preservação da população, né? Como que eu transformo esse corpo apto a dar lucro, apto a trabalhar, apto a gerar retorno financeiro, né? Através da escravidão do seu corpo para essa classe dominante. Posso assim, levantar a mão? Não, eu esqueço. Mas, enfim. Ai, estou quebrando as regras. O que é loucura? E o que é loucura? E o que é não pertencer ou não servir para essa realidade, né? Para a sociedade, aliás. Aliás, para começar, o que é sociedade, né? O que forma esse coletivo? O que é bom comportamento, né? É um comportamento que sirva a essa sociedade.